Eu devia ter percebido antes, mas agora, enquanto estou de pé aqui, o ar está pesado com o cheiro de flores de funeral e tudo ao meu redor parece em câmera lenta. Pessoalmente, nunca gostei do aroma forte das coroas de lírios e rosas. Eles sempre me lembram perda, uma fragrância que impregna a pele e me faz querer desviar o olhar da inevitável presença da morte. Essa despedida, no entanto, é diferente, marcada por uma confusão que parece corroer o fundo do meu estômago como se eu tivesse engolido um punhado de areia. Estou no funeral do meu marido, ou no que eu pensava ser meu marido. O túmulo parece um teatro, cheio de rostos entristecidos que reconheço vagamente, mas cujas expressões agora me parecem quase irreais. Todos sussurram condolências que mal consigo ouvir através do zumbido crescente em minha cabeça. É a mesma desconexão surda que senti no dia do nosso casamento, um turbilhão interno de emoções que não conseguia identificar claramente, mas que agora ecam de maneira mais forte do que nunca. Minhas mãos estão geladas enquanto tento absorver a cena diante de mim, os rostos dos meus amigos, os grânulos de sujeira na colcha de veludo do caixão. Mas é o outro caixão, aquele mais à direita, que prende minha atenção. Tudo começou quando uma rajada de vento abriu a tenda funerária, fazendo com que as cortinas ao redor do espaço tremulassem de forma errática. Sob a luz trêmula, notei algo brilhante, ligeiramente escondido, como um segredo que não deveria ser desvelado. Meu coração congela de imediato. É estranho como um simples brilho pode gritar verdade em um mar de silêncio. Meus pés decidem por mim, aproximando-se cautelosamente do caixão. Reconheço aquela aliança, ou talvez a reconheça demais, porque é familiar ao toque da minha pele todos os dias. Mas como poderia estar aqui, presa ao dedo de alguém que não conheço? Um arrepio desce pela minha espinha. Quero tocar, mas algo em mim hesita, como se meu corpo já soubesse uma parte da verdade que minha mente ainda rejeita. Clara? A voz do celebrante corta o ar, puxando-me de volta para a realidade dolorosa e inequívoca de que eu deveria estar focada em meu marido, mas como poderia, quando tudo o que sei parece virar de cabeça para baixo? Falo, minhas palavras quebram o silêncio com uma eloquência que não sinto por dentro, cada frase saindo de maneira mecânica, quase como um eco distante do que eu mesma acreditava, memórias do nosso casamento, momentos partilhados, risos e promessas. Mas minha mente vagueia de volta ao caixão ao lado, e para as alianças gêmeas, que de repente desempenham um papel perversamente simbólico. Olhando para trás, pequenas lacunas no nosso relacionamento começam a pipocar, viscosas e inegáveis, insistentes como uma coceira que não se pode ignorar. Houveram tardes em que ele saía para reuniões e voltava mais tarde, nas quais as mensagens de texto eram rapidamente guardadas e as ligações sempre cortadas. Na época, estavam encobertos por uma confiança cega, aquela mesma confiança que me mantinha entorpecida à possibilidade de algo tão chocantemente errado. Ao sair da posição de fala, a realidade deste dia sinistro se infiltra ainda mais. Começo a formular uma estratégia, mesmo que de maneira hesitante, para entender verdadeiramente o que minha vida tem sido, ou melhor, o que minha vida não era, o que me desconhecia. Meus pés movem-se quase sem se perceberem, guiados por uma força interna que precisa saber. E então, como num sussurro gaguejante, um amigo antigo, alguém que esteve presente no meu casamento, surge. Seus olhos estão marejados de conhecimento e pena. Algo em seu olhar, na forma como ele não consegue manter o contato visual, alerta imediatamente meus instintos já abalados. Ela foi alguém importante, não é? Minha voz soa frágil, quebrando o silêncio compartilhado entre nós. Ele hesita, um momento que parece durar uma eternidade, uma hesitação que diz muito mais do que qualquer palavra. E ele finalmente sussurra algo que rasga meu mundo em duas metades. Ela foi uma parte essencial da vida dele. Naquele instante, algo em mim desmorona, em uma lenta espiral de horror e incredulidade. Podia sentir meu rosto perder a cor, como se a revelação estivesse se movendo mais rápido que meu coração podia acompanhar. Eu lutava desesperadamente para amarrar as pontas soltas de uma vida vivida em ilusões. O chão parecia abrir-se, e eu me via perdendo o equilíbrio em uma verdade funda e dolorosa que ainda não compreendia completamente. O reconhecimento de que havia uma vida secreta ali, diante de mim, transformou o que restava da cerimônia em um borrão.
vozes turvas, gestos que não registravam em minha mente, um cenário que poderia ser qualquer lugar do mundo, menos aquele que um dia chamei de lar. Eu tinha sido cega, ou, pior ainda, eu mesma escolhera ser cega? De alguma forma, as horas passam e me vejo voltando para casa, para o lugar que agora parece estranho, repleto de memórias cuidadosamente entrelaçadas com dúvidas e desconfianças. Pego meu copo favorito, esperando que seu peso em minha mão me ancore de volta à realidade, mas até mesmo o vidro está frio e distante, como se tudo fosse de outro mundo, um que eu não conheci. Começo a vasculhar, como uma arqueóloga em busca de partes desconhecidas de meu passado, movendo-me entre gavetas, prateleiras, cartas e álbuns, onde, com cada folha, com cada página, sinto pedaços da realidade começando a desmoronar, como um prédio erodindo diante de uma tempestade implacável que chega tarde demais para ser detida. Um bilhete aqui, uma fotografia ali, tudo esbanja nuances sutis dessa vida paralela que ele viveu. Trechos de felicidade fora do meu alcance, fragmentos de lembranças pelas quais eu nunca estive presente. E assim, percebo que, por mais que amealhe pistas e evidências, estou longe de costurar tudo em uma conclusão coerente. E ainda assim, não consigo parar. As palavras do amigo tornam-se o catalisador que não posso mais ignorar. À medida que avanço nesta nova investigação, um propósito amargo que me engole por inteiro, sólidos lapsos do que eu ainda pensava ser verdade começam a pesar sobre meu peito, abafando qualquer vestígio de normalidade. Mesmo nos momentos que se vendiam como mais puros e íntimos, algo estava oculto. Ele parecia ter me dado um recipiente sem enchê-lo do conteúdo que eu sempre merecia. É assim que, à medida que o dia dá lugar à noite, sento-me em meio a pilhas de papéis e documentos esparsos ao meu redor, cada um vigiando minha solidão crescente, um lembrete silencioso de uma parte de mim que talvez sempre soubesse. Este é apenas o começo de algo que sei que terei de ver até o fim, sem me render, como uma história que está só começando a se desvendar diante do protagonista inconsciente de seus papéis secundários a um enredo do qual nunca participou plenamente. E assim, continuo, forjada por uma determinação silenciosa, não rumo à verdade apenas, mas a mim mesma. Eu não estava preparada para as descobertas que vieram a seguir. Era como se eu estivesse mergulhando em um pesadelo de onde não se podia acordar. Tudo aquilo que eu pensava saber precisava ser reavaliado com a mente exausta de cansaço e incredulidade. Após a revelação do velho amigo, cada movimento dentro da minha casa vinha carregado de uma nova determinação, um desejo inquieto de expor a verdade escondida sob camadas de enganos mascarados de amor. Meu olhar fixo e despretensioso vagava pelo escritório silencioso, agora preenchido com o zumbido surdo de uma vida prestes a ser examinada com outros olhos. Cada arquivo, cada pedaço de papel, todos continham potencial para desencadear novas dores, como pequenos lembretes imprudentes de uma confiança violada. Encontrei documentos escondidos em uma gaveta trancada, onde a verdade tomou forma de correspondências que nunca haviam sido dirigidas a mim. Cartas manchadas com declarações de amor e passagens de uma vida que corriam paralela à minha, mas tão diferente quanto a noite é do dia. Era como se ele tivesse construído um universo inteiro onde eu não existia, frequentemente imerso em rotinas que me deixavam do lado de fora, observando através de uma janela de gelo. Conforme desdobrava carta após carta, era quase possível sentir a presença etérea de seu relacionamento ilícito dominando o ambiente, as palavras com tinta desbotada, disfarçadas de sentimentos que deveriam ter sido meus. Um telefone tocou em algum lugar distante na casa, seu som ecoando inutilmente pela solidão ecoante, mas, ao contrário de outras vezes, não trouxe distrações nem interrupções, apenas um lembrete estridente do isolamento tão sólido quanto a realidade desvendada diante de mim. Um bilhete aqui, uma fotografia ali, tudo esbanja nuances sutis dessa vida paralela que ele viveu. Trechos de felicidade fora do meu alcance, fragmentos de lembranças pelas quais eu nunca estive presente. E assim, percebo que, por mais que amealhe pistas e evidências, estou longe de costurar tudo em uma conclusão coerente. E ainda assim, não consigo parar. As palavras do amigo tornam-se o catalisador que não posso mais ignorar.
À medida que avanço nesta nova investigação, um propósito amargo que me engole por inteiro, sólidos lapsos do que eu ainda pensava ser verdade começam a pesar sobre meu peito, abafando qualquer vestígio de normalidade. Mesmo nos momentos que se vendiam como mais puros e íntimos, algo estava oculto. Ele parecia ter me dado um recipiente sem enchê-lo do conteúdo que eu sempre mereci. É assim que, à medida que o dia dá lugar à noite, sento-me em meio a pilhas de papéis e documentos esparsos ao meu redor. Meu coração, já ferido, agora parecia estar sendo perfurado por uma revelação que não poderia ser mais pessoal nem mais brutal. É uma tortura silenciosa e paralisante saber que aqueles que deveriam ser minha família estavam envolvidos nessa traição obscura, uma traição além do meu esposo, uma traição que havia se estendido, sorrateira, por todos à minha volta. Levantei-me, movida por uma ira vulcânica, tentando novamente respirar em meio ao vácuo de confiança rompida, ao ver tudo desvanecendo ao meu redor. Cada rosto familiar isasse agora com a traição inevitável, cada sorriso compartilhado com a sombra de intenções mascaradas. Eu mal podia acreditar na profundidade da conspiração a qual fora submetida. Minha mente girava, cabeça rodopiando para trás e para frente, enquanto imagens passavam por ela. Cenas de jantares de família perfeitamente coreografados, onde as incertezas eram ocultas sob piadas acolhedoras. Agora, tudo isso fazia parte de um repertório calculado para me manter cega. O pior ainda estava por vir. Foi durante um almoço tenso, um suposto momento de reconciliação forçada com a família dele, que a extensão dessa farsa foi mais uma vez desenterrada. Sentada à mesa, podia sentir o peso do julgamento e anseio que flutuavam no ar como uma fumaça densa. As conversas correntes flutuavam em direções opostas à verdadeira tempestade espreitando sobre a superfície, mas cada olhada, cada momento de hesitação e desconforto verbal não escapam aos meus sentidos aguçados pela traição recém-descoberta. Perguntei-me quantos ali sabiam, quantos presenciaram e ainda assim permaneceram calados, cúmplices voluntários em minha ilusão. Era impossível segurar as palavras, e o desespero de entender por qual razão fora deixada de lado, evitada, mantida na periferia de um segredo desconcertante, finalmente alcançou um momento de explosão. Por que ninguém nunca me disse? Minha voz soou aguda na súbita ausência de sons em volta da mesa. Uma interrogação que ficou pendente, ecoando enquanto cada olhar se encontrava agora com o meu, tentando medir quanto conhecimento eu tinha. Houve um silêncio coletivamente perturbador, seguido por movimentos embaraçosos de talheres e copos, conforme as pessoas se rearranjavam involuntariamente em suas cadeiras. Minha sogra, de sempre mantenedora estrita da decência familiar, finalmente levantou os olhos do prato, como se tivesse sido arrastada da contemplação de outros mundos. Clara, sua voz hesitou, talvez ensaiada, mas ainda contida por linhas de defesa cuidadosamente desenhadas. Foi melhor para quem? Minha voz, subitamente mais fria, cortou as desculpas escorregadias que escapavam pelo canto de sua boca. É isso que você chama de família? Usar palavras como um manto ao redor de mentiras só para manter as aparências? Os outros membros da família a seguiram, arrastando os pés através de fragmentos de uma narrativa em que convinham se enredar, todos de cabeça baixa, enquanto o ar entre nós se tornava viscoso pela profundidade das mentiras agora expostas. É como uma peça sinistramente bem coreografada, de onde todos os atores haviam se esquecido de suas falas. Percebi então a profundidade do isolamento, uma solidão que vinha rastejando desde a conclusão do funeral, uma viagem que nunca planejei fazer, por um caminho de escombros sentimentais e faces hipócritas. A magnitude do que se revelou pareceu quase sobrecarregar minha capacidade de absorver ou processar, não trazendo apenas um tipo de dor imediata, mas principalmente um reconhecimento de que eu estava, de fato, sozinha, nesse caos ordenado cuidadosamente para me envolver na obscuridade.
Enquanto deixava a cena do almoço, um vórtice emocional interno fervendo, minhas próprias questões pareciam me perseguir sem parar. Meu marido, minha irmã, aqueles considerados aliados pelos laços inabaláveis, tudo o que pensava ser real, cada partícula carregava a carga de uma traição participativa, desenrolando-se como uma cena de crime em lento movimento. Assim, perambulei pelas horas do dia, cada minuto estendendo-se em peso de sombras projetadas por um passado agora repleto de distorções. Tudo o que eu pensava saber estava emaranhado em fios de esperança condenadas, cavando feridas que eu sabia levaria tempo para cicatrizar. A noite desceu como um manto de escuridão, pesada e cheia de um silêncio profundo e intratável. Vagueei pela casa transformada em um espectro, tentando em vão encontrar consolo ou sentido entre os objetos de um passado que já não era meu por escolha ou destino. Cada passo que dava revelava camadas adicionais de engano, desde as paredes revestidas de fotos que me encaravam com olhos de vidro dissimulados, até os e-mails ainda não lidos piscando na tela do computador, um eco contínuo de sussurros digitais carregando mais retalhos de uma história familiar que eu mal reconhecia como minha. Na solidão reinante de minha sala de estar, onde os ponteiros do relógio marcavam passos para uma inevitável confrontação futura, adentrei nas profundezas de mim mesma, na tentativa de encontrar a força e os pedaços mutilados de uma identidade ainda não derrotada. Estava presa, mas não vencida, rompida, mas não desfeita. A revelação cravada em minha pele formou pressentimentos que continuamente afundavam em meu interior, um lembrete cruel de uma trama não finalizada cujo desfecho eu precisava desvendar. Foi ali que me permiti finalmente chorar, imediatamente sufocada entre soluços de alívio amargo e esperança dilacerada. Lágrimas vertiam-se, torrentes de raiva e tristeza, que pareceram limpar temporariamente o caminho para a clareza, uma contemplação profunda daqueles que sou berço para encontrar, das feridas a cicatrizar. Lentamente, comecei a entender que, enquanto esta história indesejada se desenrolava, estava mais próxima do que nunca de retornar ao meu eixo. O rudimentar desejo de perseverar na face do abandono tornou-se o guia furtivo para a redescoberta. Assim, me ergui, metade de dor, metade de determinação inquebrável, com mãos voltando-se tanto para os céus quanto para a terra, agarrando os fragmentos de mim dispersos, pronta, não apenas para enfrentar aqueles que viram minha vulnerabilidade, mas para confrontar a essência do que significava ser realmente clara, construir algo autêntico a partir das ruínas. Uma epifania singular e distinta, guiando-me silenciosamente em direção ao futuro que esperava discretamente nas brumas da alvorada incerta, mas certamente clareando. Eu não era mais a mesma pessoa. Os últimos dias haviam despido cada camada de conforto que conhecia, expondo a realidade nua e crua de uma vida que eu nunca imaginei fazer parte. Estava em um precipício, olhando para um abismo de traição, dor e desilusão, mas, de alguma forma, bem no fundo, encontrava-me novamente, não como um fantoche nas mãos de mentiras habilidosas, mas como alguém capaz de reconstruir-se dos cacos. Confrontar a família dele não foi fácil, mas era necessário. Aquela reunião parecia um campo de batalha emocional. Cada palavra dita ressoava com uma intensidade quase física. Eu não podia mais me permitir ser a espectadora passiva de um roteiro escrito sem meu consentimento. Cada olhar cruzado com os membros daquela família trazia à tona um misto de raiva e determinação. As mentiras tinham feito um lar dentro de mim por muito tempo, mas agora era hora de tirá-las de lá. Foi durante aquela reunião que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneiras que eu não esperava. Cada palavra, cada pausa, era um tijolo na reconstrução da verdade. Enfrentei-os com a fúria acumulada de quem finalmente reconhece suas próprias forças. A sala estava mergulhada num silêncio glacial, quebrado apenas pelo som dos corações batendo e respirações suspensas. Eu queria a verdade deles, nua e crua, sem rodeios ou desculpas. Então, veio a segunda virada nessa trama grotesca, a parte da história que me fez parar, repensar e, por um instante, quase perdoar. A outra família, essa entidade nebulosa que fizera parte da vida secreta do meu marido, sabia de mim.
Não apenas sabiam, mas me respeitavam, pensavam que eu era parte do acordo, que eu vivera deliberadamente naquele fado compartilhado. Foi como ser atingida por um relâmpago. Aquela narrativa oscilou a história de forma imprevista. Ver a expressão de surpresa quando verbalizei essa descoberta transformou minha dor numa nova moldura. Eles se constrangiam ao perceber que eu, com toda a sinceridade, estava no escuro. As palavras vieram como um rio rompendo a barragem, uma torrente de explicações e desculpas que pouco faziam para aliviar minha dor, mas que remodelavam o campo de batalha onde agora eu me encontrava. A revelação virou o jogo, e por um segundo congelada.